Era madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, um domingo, quando o médico socorrista do SAMU, Fernando Dornelles, foi acordado pelo toque insistente do seu celular. Na tela, o nome do seu companheiro de trabalho, Dr. Pedro Coppetti, que em tom de desespero, disse ao amigo: "Cara, é fogo, vem pra cá, pelo amor de Deus! Uma coisa horrível, uma tragédia! Na Kiss, vem pra cá agora!" Depois de uma semana sem qualquer tipo de ocorrência, aquele chamado parecia algo surreal. Mas o surrealismo maior estava acontecendo no interior da boate Kiss. E não só Dornelles e seus colegas, como também os policiais, pessoal do Corpo de Bombeiros, cidadãos e, principalmente, os frequentadores da boate tiveram a infelicidade de vivenciar. O fogo e a fumaça densa e cinza tomavam conta de praticamente toda a estrutura da Kiss. Assim que o médico chegou na frente da boate, uma multidão se aglomerou na porta entre civis, bombeiros e policiais militares, além de alguns companheiros do SAMU. Em meio à densa fumaça cinza, os giroflexes dos carros e das ambulâncias anunciavam a tragédia. Ouvia-se gritos de todos os cantos, pedidos de socorro, gente desesperada procurando por conhecidos e também gritos de dor. Nas calçadas e na rua, jovens recebiam massagens cardíacas de outras vítimas que estavam em melhor estado. Todos os profissionais não sabiam nem por onde começar. Tamanha a gravidade da situação e o número de vítimas. Houve um instante em que Dornelles e Pedro preparavam um jovem para ser entubado na ambulância, quando alguns jovens chegaram e, sem falar nada, deixaram dentro dela outros jovens em estado grave. Alguns, segundo Dornelles constatou, já estavam mortos. Como naquele momento havia poucas ambulâncias disponíveis, o motorista foi orientado a levar aquelas vítimas ao hospital mais próximo e retornar. De repente, vítimas que há pouco estavam ajudando outras começaram a passar mal e cair, falecendo ali mesmo, em meio ao caos. Outras que chegaram vivas e aparentemente bem nos hospitais também acabaram falecendo. O que foi constatado é que os jovens haviam sido duramente intoxicados pela fumaça e os efeitos desse envenenamento do organismo iam piorando gradualmente. Em uma das vítimas, uma jovem que Dornelles deu assistência na rua, a fumaça preta ainda saía da garganta e seus olhos estavam completamente brancos e queimados. Na entrada da boate, além da fumaça densa e intoxicante, havia muito calor. Dizem que a temperatura no interior da estrutura chegava a mais de 120 graus Celsius. E para piorar, havia diversos corpos empilhados próximos à porta, o que sinalizava que aquelas vítimas tentaram sair, mas de alguma forma foram impedidas. Houve relatos de que no início da correria, as portas teriam sido trancadas para que ninguém saísse sem pagar. Eu não consigo nem comentar uma coisa dessas. O cenário era realmente triste, pesado, doloroso, até mesmo para os profissionais, que já estavam acostumados a atender vítimas de acidentes. Para que as equipes adentrassem no recinto, foi necessário remover todos aqueles corpos, entre mortos e feridos, a fim de desobstruir a passagem. Lá dentro, muito calor e visibilidade praticamente zero. O chefe dos bombeiros, o sargento Robson Miller, relatou que assim que recebeu o chamado, não pensou que a gravidade fosse tamanha. Só começou a perceber isso quando se aproximou do local. Ao ver pessoas andando pelas ruas, camisas rasgadas ou sem elas, algumas desorientadas e chorando copiosamente. Quando chegou na frente da boate com sua equipe, que, aliás, era formada somente por 3 soldados em início de carreira, ele ficou impressionado com o cenário. Jamais esperava ver aquilo. Quando perguntou sobre quantas pessoas ainda estavam lá dentro, ele não gostou da resposta. O dobro
do que tem aqui fora. Ele sabia que a boate era pequena e não era possível que houvesse tanta gente assim. Ele então reuniu sua equipe e foi ao socorro. Reforços foram solicitados imediatamente. Outra cena que incomodou bastante o sargento Miller foi quando ele conseguiu entrar no recinto. E só foi possível com o uso de tanque de oxigênio. O número de vítimas no chão era chocante. Ao entrar em um dos banheiros, a cena foi ainda mais aterrorizante. Os jovens tentaram escapar pela janela. Mas, como estava trancada, não houve tempo e nem chance para isso. A fumaça já havia tomado conta de suas vidas. Os dias seguintes não acalmaram os ânimos e muito menos aliviaram as dores. Muitas pessoas que moravam em outras cidades começaram a chegar em Santa Maria, perguntando pelo paradeiro de seus filhos, netos, parentes, amigos. Infelizmente, em boa parte das vezes, a notícia era a pior de todas. Como o número de vítimas foi muito alto, a maioria dos corpos foi levada para o ginásio municipal, local onde muita gente compareceu para procurar um amigo ou um parente. Mas o que aconteceu para que o incêndio iniciasse? No palco, a banda Gurizada Fandangueira fazia a animação dos jovens. Em um certo momento, o vocalista Marcelo dos Santos teria ativado um sinalizador, sabe daqueles usados em situações de emergência em alto mar, por exemplo? O problema é que o teto da boate era feito de uma espuma barata, inflamável e altamente tóxica. O fogo se alastrou rapidamente, porém, a fumaça que se formou impediu qualquer pessoa de enxergar ou respirar dentro do ambiente. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, naquela noite havia praticamente o dobro de pessoas permitido pelo local. Isto é, a boate tinha um limite máximo para 600 pessoas, mas havia quase 1.100 naquela festa. Como é que os proprietários permitiram a superlotação? Essa é uma das perguntas feitas até hoje. Durante a tentativa de fuga, que nunca é organizada, encontraram a única saída de emergência trancada. As janelas dos banheiros, como eu disse, trancadas. E a porta da frente, idem. Tanto é que esses foram os locais onde mais corpos foram encontrados. Passados 10 anos da tragédia, nenhum dos envolvidos foi devidamente julgado e condenado. Os sócios proprietários da boate, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, o vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor e auxiliar de palco, Luciano Bonilha Leão, chegaram a ter prisão temporária, decretada ainda em janeiro de 2013, com pedido feito pelo Ministério Público Estadual. Em março do mesmo ano, a temporária foi convertida em preventiva. Também foram indiciados por fraude processual e falso testemunho 2 homens do Corpo de Bombeiros, um ex-sócio da Kiss e também um funcionário do pai de Elisandro Spor. Em dezembro de 2021, os 4 principais envolvidos enfrentaram o tribunal, onde chegaram a ser condenados a penas de 18 a 22 anos de prisão. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou a sentença e revogou a prisão dos homens, alegando ter havido descumprimento de regras na formação do Conselho de Segurança. O Ministério Público recorreu da decisão e um novo julgamento ainda é aguardado. O caso da Boate Kiss é como uma corrente trágica, em que vários elos contribuíram para que ela ocorresse no final. A superlotação, o sinalizador usado pela banda, o tipo de material usado para a acústica interna da boate, o despreparo de vários profissionais, como também documentações prévias que facilitaram o funcionamento de um local em que ainda não havia sido feitas as devidas fiscalizações. Como foi especificado no caso, foram os elos que comprometeram a corrente da segurança. Se, por um lado, as famílias alegam que a justiça ainda não foi feita, por outro,
foram criadas leis pertinentes ao funcionamento de casas noturnas. Em 2017, entrou em vigor a Lei Kiss, de âmbito federal, que prevê normas mais rígidas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público em todo o território nacional. Para os familiares das vítimas da Kiss, uma lei tardia, mas que daqui em diante exigirá dos empresários do setor maiores investimentos, especialmente na segurança das pessoas. Mais informações e os detalhes sórdidos deste caso podem ser encontrados no livro Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, de Daniela Arbex.